Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Milena e hoje nós iremos estudar sobre a hidrosfera e a distribuição das águas oceânicas e sobre os recursos hídricos. A hidrosfera e a distribuição das águas oceânicas, as esferas terrestres. Imagina-se que a Terra era uma imensa massa incandescente formada por magma. Com o passar do tempo, o planeta começou a resfriar-se, permitindo que muitos minerais se solidificassem, formando assim uma imensa camada rochosa na superfície da Terra, chamada litosfera. No processo de resfriamento dos minerais, gases e vapores foram liberados e originaram uma esfera de vapor, a atmosfera. Um de seus principais componentes era o vapor de água, que ao continuar se resfriando, precipitou-se sob a forma de chuva. Parte dessa água evaporou novamente para formar outras nuvens, e outra parte foi se depositando nas depressões da crosta terrestre. Após um longo período de repetição desses eventos, surgiram os antigos oceanos e a chamada hidrosfera. A hidrosfera é composta pela água em seus três estados físicos: o líquido, na forma de água dos oceanos, dos rios e dos lagos, o sólido, nas geleiras, e o gasoso, na atmosfera. A distribuição da água oceânica na Terra. Podemos perceber que a água dos oceanos ela está desigualmente distribuída nos hemisférios sul e norte da Terra. Enquanto no hemisfério sul a água oceânica ela é dominante em relação às terras imersas, que são os continentes e as ilhas, no hemisfério norte localiza-se a maior parte dos continentes. E a água doce? A água doce é aquela que contém menos de 1000 mg por litro de sólidos dissolvidos. Em outras palavras, é a água que não possui grande concentração de sais dissolvidos, como as águas oceânicas. De toda a água presente no planeta Terra, 97,5% é água salgada e 2,5% água doce. E 68,9% estão distribuídas entre gelos, nas calotas polares, e 31,10% água doce líquida, 96% em água subterrânea e 4% em água superficial. Os recursos hídricos e o clima. Eles correspondem às águas superficiais e subterrâneas disponíveis em uma região ou bacia hidrográfica, que podem ser obtidas para o uso nas atividades humanas. A água subterrânea. A água subterrânea é a água que existe abaixo da superfície terrestre, então ela vai além da zona de raízes da vegetação. As reservas subterrâneas, elas se formam a partir da infiltração da água das chuvas pelos poros do solo e das rochas. Então existe a zona não saturada, que é a área em que os poros de solos e rochas elas se encontram preenchidos por ar e água, e a zona não saturada, que os poros das rochas eles ficam totalmente preenchidos por água. Os aquíferos. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar em aquíferos, que é quando a água se acumula em grande quantidade abaixo da superfície, formam-se os aquíferos, ou seja, são formações geológicas que armazenam água e constituem grandes reservatórios naturais desse recurso. Os aquíferos, eles formam o maior depósito de água doce em estado líquido no mundo. E as intervenções humanas sobre o ambiente. A natureza, ela apresenta um certo equilíbrio entre seus elementos, que uma vez rompido, ele provoca consequências. A estrutura geológica, o relevo, o solo, os rios e as águas subterrâneas, o clima, a vegetação, os oceanos. Os animais, eles interagem entre si, formando uma rede de relações. E caso ocorra alguma mudança em um desses elementos,
todo o conjunto é alterado. Um exemplo, os vegetais, eles retiram água do solo e por meio de suas folhas, eles realizam a transpiração, transferindo água para a atmosfera. Então, da mesma forma, o vento e o calor, eles provocam a evaporação da água que está presente na superfície terrestre. Quando ocorre o desmatamento, o processo de evapotranspiração ele será interrompido e, como consequência, as chuvas elas serão reduzidas e o clima ele é alterado. Para evitar consequências prejudiciais das ações humanas, há necessidade de esclarecer a população por meio de programas educativos, porque muitas vezes o ser humano ele age de modo inadequado sobre o meio geográfico, porque ele desconhece os resultados ambientais de suas ações. É isso, gente. Até a próxima aula.